Português Sem Sair de Casa. Vocês estão até decorando essa fala minha, né? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem demais, eu estou muito feliz, eu estou animada, porque hoje a nossa aula é sobre para eu ou para mim? Para eu, para mim, para eu... Nossa, gente, cancela. Vamos começar de verdade aqui? Olá, galerinha do Português Sem Sair de Casa, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele Matos, sou professora de língua portuguesa e hoje a nossa aula é sobre o para eu ou para mim. Bem, para iniciar a nossa aula hoje é importante que vocês saibam diferenciar o uso dos pronomes eu e mim. E é por esse motivo que eu vou deixar uma tabelinha aqui nesse vídeo para que a gente possa ter uma visualização melhor e saber diferenciar o que é o pronome eu e o que é o pronome mim. Bom, como vocês podem observar que temos vários pronomes pessoais, mas hoje vamos estudar somente o pronome eu e o pronome mim. Os outros vamos deixar para outra aula somente sobre pronomes. O pronome eu é um pronome pessoal do caso reto e ele sempre terá a função de sujeito. Então anotem isso no caderno de vocês para que vocês não esqueçam. Já o pronome mim é um pronome pessoal do caso oblíquo e ele terá a função de complemento e jamais ele terá a função de sujeito e sim de complemento. Ele tem função de complemento do verbo dentro de uma oração. Já por aí vocês já sabem a diferença do pronome pessoal do caso reto, eu, e o pronome pessoal do caso oblíquo, mim. Agora que vocês já sabem que o pronome eu é um pronome pessoal do caso reto, eu vou dar uma dica muito importante para vocês saberem diferenciar quando usar o para eu ou quando usar o para mim. O pronome eu do caso reto, como ele tem função de sujeito, ele vai aparecer antes do verbo. Então gravem isso e anotem isso no caderno de vocês, porque é muito importante e vai ajudar muito na hora de vocês usarem o para eu ou para mim dentro de um contexto ou dentro de uma oração. O eu é um pronome do caso reto, agora que vocês já sabem, e ele tem função de sujeito. Ele é usado antes do verbo no infinitivo. Gravem isso e anotem no caderno de vocês, porque eu tenho certeza que vocês não irão esquecer. E se vocês têm dúvida o que é um verbo no infinitivo, sigam-nos no Instagram, Português Sem Sair de Casa, porque lá temos vários posts com explicações sobre verbos e também teremos uma aulinha só com explicação sobre verbos. Mas ficou com dúvida, vai no nosso Instagram, porque lá tem vários posts e eu tenho certeza que lá já vai dar para vocês esclarecerem o que é um verbo no infinitivo. Mas também vou trazer alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Veja esses exemplos, que é só para vocês compreenderem o uso do eu, o uso do verbo no infinitivo. Bom, sabemos que o eu é um pronome pessoal do caso reto e ele tem função de sujeito dentro de uma oração e que ele aparece antes do verbo no infinitivo. Vejam esses exemplos. Para eu fazer, para eu ler, para eu aprender. Todos os verbos aqui estão no infinitivo, por esse motivo eu deixei de vermelho para ficar mais fácil a compreensão de vocês. E vocês já sabem que o pronome eu é um pronome pessoal do caso reto e ele terá função de sujeito e ele aparece antes do verbo no infinitivo. Então não falem para mim fazer, para mim ler, para mim aprender. Mim, ele sempre terá a função de complemento e não de sujeito. Tudo bem, professora? Até aqui está tudo ok. Já comecei a entender melhor o uso do pronome do caso reto eu e o mim. Agora eu vou explicar melhor para vocês o uso do pronome mim. O pronome pessoal do caso oblíquo, ele sempre terá a função de complemento e nunca de sujeito. Então veja esses exemplos. Fez para mim, ligou para mim, comprou para mim. Como vocês podem observar, normalmente os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles aparecem no final das frases, mas sempre com função de complemento e nunca com função de sujeito. Outra coisa que vocês podem observar também nesses exemplos é que o mim, ele aparece depois do verbo e não antes.
que é o contrário do pronome pessoal do caso reto, porque ele aparece antes do verbo. Já o mim, ele aparece depois. Gente, é muito fácil, não tem erro, é só vocês lembrarem, pronome pessoal do caso reto, antes do verbo, verbo no infinitivo, sempre com função de sujeito. Pronome pessoal do caso oblíquo, sempre complementando o verbo e depois do verbo. Muito fácil, não tem erro, é só vocês lembrarem disso, que vão tirar nota 10. Então vamos para o resumo, veja esses exemplos. Para eu fazer isso, vou precisar da sua ajuda. Como vocês podem observar, o eu, que é o pronome pessoal do caso reto, está antes do verbo no infinitivo fazer e está como função de sujeito. Então, não temos dúvida, pronome pessoal do caso reto, eu, para eu fazer. Faça um silêncio para eu telefonar. Pronome pessoal do caso reto, antes do verbo no infinitivo, como função de sujeito. Você comprou esse caderno para mim? Já nesse caso aqui, o pronome pessoal do caso oblíquo está no final da frase depois do verbo e como função de complemento. Para mim, você comprou o caderno. Como vocês podem observar, é a mesma frase da anterior, só que nesse exemplo ela está deslocada por conta da vírgula, que é outra aula que eu estou preparando para explicar melhor para vocês quando vocês quiserem fazer um termo deslocado pela vírgula. Mas aqui o mim, ele continua como pronome pessoal do caso oblíquo e como função de complemento do verbo comprou. Agora, prestem atenção, porque se vocês memorizarem esses dois exemplos, eu tenho certeza que vocês não esquecerão e não terão dúvidas de como usar o pronome eu e o pronome mim. Veja, a professora pediu para eu fazer o trabalho. Nesse caso, o eu está como função de sujeito, porque ele que está fazendo a ação, está antes do verbo e o verbo está no infinitivo. Então, agora vejam, a professora pediu o trabalho para mim. O mim está no final da minha frase, está complementando o verbo pediu, porém, não está como mais função de sujeito e sim de complemento do verbo pediu. Se vocês gravarem isso, não tem erro, não tem dúvida, eu tenho certeza que vocês vão arrasar nas provas. Então é isso, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, eu espero muito que vocês tenham gostado. Teremos uma aula aqui no nosso canal somente sobre pronomes, por esse motivo eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificação. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário e siga-nos também no Instagram Português Sem Sair de Casa. Te vejo na próxima aula. Beijos!